Olá, eu sou a Cláudia Salgados, bem-vindo ao canal da Constomac. Aqui no canal você sempre aprende dicas novas para como inovar com a sua modeladora de salgados. E hoje nós vamos aprender a fazer coxinha com 2 recheios, isso mesmo, a utilizar o equipamento duplo recheio, que é o kit duplo recheio da Constomac. Então já deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e fica comigo. A primeira dica importante para a gente trabalhar com duplo recheio é entender que a gente sempre tem que usar o bico do recheio de frango maior que o bico do recheio do requeijão, que já é o bico do duplo recheio. Então a gente tem que trabalhar com bicos maiores, ou bico 5 ou bico 6 da máquina, tá? Que é o de recheio, que são esses rosqueáveis. E o bico de massa de acordo com o tamanho do salgado. Aqui nós vamos fazer o bico de massa 5, porque nós vamos fazer o tamanho festa, tá bom? Se for o tamanho lanche, a gente pode utilizar o bico 9. Então vamos fazer primeiro o tamanho festa. Eu já tô com o meu funil montado e agora eu tenho que colocar o bico de recheio. Vou usar esse daqui, bico do recheio de frango. Por quê? O frango vai ficar no compartimento do frango, massa, compartimento de massa, e aqui no funil vai entrar o nosso recheio de queijo, que pode ser um cheddar, um creme cheese. Nesse caso nós vamos usar o requeijão, que tá colocando no lugar aqui de um catupiry. Pode ser o catupiry original, pode ser um requeijão também, sem problema, tá, gente? Aqui nós vamos colocar o bico de massa na nossa rosca e pronto. Vamos deixar aparecendo 2 voltinhas pra gente ficar com uma boa parede de massa. E aqui dentro já tá o bico do catupiry, o bico do frango e agora o bico de massa. Então, a gente colocou o molde no prato de molde, o 2 dedos, que é o que vai cortar o formato de coxinha. A máquina já está toda montada e agora a gente vai fazer a passagem do recheio de frango, da massa e do catupiry. Vamos fazer um de cada vez para que a gente possa se certificar que está tudo certinho, para então a gente programar a máquina para começar a cortar as coxinhas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os recheios antes da gente iniciar. Eu tenho aqui o meu recheio de frango que já está cozido, desfiado e temperado, sequinho, totalmente sequinho, ó. Eu aperto, ele não molha a minha luva, não molha a minha mão. Esse é o ponto certo do recheio de frango, tá, gente? Tempero é a gosto. A importância de estar sequinho é para que a gente consiga passar ele bem na máquina, antes de dar cremosidade. Se você vai colocar o seu bechamel, o seu requeijão com frango molhado, vai dar problema depois na hora de você formatar. Então, primeiro passo, recheio de frango bem sequinho. Feito isso, eu trouxe um pouco para cá e já dei cremosidade com bechamel. Esse é o ponto do meu recheio de frango depois que eu coloquei o bechamel. Então assim, quando ele passa entre os dedos sem dificuldade, sem molhar a mão, ó, ele tá cremoso, porém ele não tá úmido. Então eu tenho certeza que o recheio tá adequado para a máquina e eu posso usar. Se você for fazer coxinha grande, você pode deixar os desfiados maiores, tá? Eu deixei mais miúdo porque eu vou trabalhar com a coxinha de festa. E aqui eu tenho um requeijão da marca Y, tá? Não precisa ser uma marca específica. A gente só tem que atentar à consistência e à qualidade, né? Pode ser um de sua preferência, tá bom? Qualquer requeijão. E agora eu vou levar para a máquina. A massa também já tá prontinha aqui. A gente já tá com a nossa massa toda pronta para a gente poder abastecer e formatar nossas coxinhas. O duplo recheio, ele é um equipamento à parte, então ele tem controle de velocidade, tudo separado. Eu vou abastecer aqui com o meu requeijão, meu duplo recheio. Já vou abastecer com ele ligado, ele já vai puxando. O primeiro recheio que eu vou colocar, então, vai ser o requeijão. Outra dica importante, precisa encher o funil, tá? Pelo menos passar da metade. Então tem que trabalhar com uma quantidade boa. Olha só, o requeijão já começou a descer.
Então, tá ok. Parei meu duplo recheio. Agora eu vou abastecendo a parte do frango. Já vou ligar também para ir puxando. É bem importante a gente fazer essa etapa passo a passo, porque a gente certifica que tá tudo ok e não tem que ficar desmontando e montando o equipamento. Aqui no canal da Consultomac e no meu canal Cláudia Salgados, você encontra o passo a passo e as receitas para o recheio de frango, para massa, até mesmo para você aprender a fazer um requeijão caseiro. Olha lá, o frango já começou a descer, então meu frango também tá ok. Então agora eu posso parar o meu recheio. Agora vamos para o abastecimento da massa. Eu já vou ligar a massa, porque aí já vai puxando. Sempre com uma colher de silicone por perto para te auxiliar em tudo que você precisar. Nunca coloque a sua mão, tá? E nem uma colher de pau, ou de ferro, ou de alumínio, para não danificar o seu equipamento. O ideal é a colher de silicone. Vamos aguardar a massa chegar. Olha lá como que a massa já começa a chegar. Esse aqui é o restinho do recheio de frango que estava na ponta, mas você pode perceber que a massa tá oca, ó. Justamente com o espaço aqui onde vai entrar o nosso frango e o nosso requeijão, tá? Então agora a gente já calibrou a nossa máquina. Recheio de frango, massa e o recheio de queijo, né? O requeijão ali, para que assim a gente possa fazer as nossas coxinhas com 2 recheios. Agora é a hora da gente fazer o ajuste do painel da máquina, né? Só que esse ajuste vai variar de acordo com o modelo da sua Consultomac. Aqui eu vou trabalhar com uma 12.0, mas você pode estar trabalhando com a 8.5 ou com a 5.5, então a regulagem vai ser diferente. Mas a base de todo o processo é o mesmo, tá? Daqui a pouquinho eu passo a regulagem certinha aqui para vocês. Como a gente vai trabalhar com a coxinha de festa, não vamos utilizar o botão de parada, apenas molde, recheio e massa. Se você tem uma 5.5, você vai utilizar o botão de parada sim para fazer a regulagem do tamanho. Apenas na 12.0 é que você não vai precisar utilizar o botão de parada. Nessa máquina a gente só aciona esse botão para salgados maiores, tá bom? Coloquei minha massa no 4, meu recheio no 3,5 ali, quase 4 também, o recheio de frango. E o molde tá entre o 3 e o 4. Aqui o duplo recheio eu vou manter na velocidade 40. Então vamos ligar. Liga aqui, liga o duplo recheio e vamos ver a coxinha. Sempre descarta as 2 primeiras, começa a contar da terceira, porque aí já tá descendo tudo junto. Vamos aumentar ela um pouquinho, diminuindo aqui o molde. Agora vamos avaliar o peso. Estamos com 20 gramas. Agora vamos avaliar o produto por dentro. Olha aí, gente, super recheada. E essa é a mini, a de 20 gramas. Podemos fazer maior, tá? Aqui a gente tem o frango e o requeijão. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dela? É só a gente diminuir um pouquinho o molde. Se a sua é uma 5.5, você vai aumentar a sua parada, tá bom? Vamos tirar aqui. Agora vamos começar novamente. Já aumentamos o tamanho. Agora vamos avaliar. Totalmente recheada. Deixa eu ver o peso dessa daqui. 25 gramas, tá? Então, nesse modelinho aqui que a gente aumentou, colocamos o nosso molde ali no 2,5 e ela saiu com 25 gramas.
Agora, uma dica, se você quiser fazer algo diferenciado, para ficar diferente da coxinha comum, ao invés de você fazer com o molde 2 dedos, você pode fazer a coxinha de 2 pontas. Então vai ficar um produto diferente e com 2 recheios também. Eu troquei o molde, coloquei o de balãozinho agora, que é o molde 3 dedos, tá? Para mostrar para vocês que dá para fazer esse produto diferenciado com outro formatinho, no formatinho do balãozinho. Vamos lá! Olha aí. Vamos parar e avaliar o produto. Vamos deixar fazendo ali, ó. Olha aí, gente. Coxinha de frango com catupiry, bem separadinho. Modelinho novo ali, 2 pontas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Deixa seu like e segue o canal.